Boa noite. Vamos hoje falar sobre os antecedentes do debate que periodicamente se reacende na sociedade portuguesa em torno da liberdade religiosa. Para conversarem connosco sobre este tema, temos o padre João Seabra, docente da Universidade Católica, e temos Jorge Martins, historiador e autor de uma tese sobre os judeus e o antissemitismo em Portugal nos séculos XIX e XX. Muito obrigado a ambos por terem vindo. Jorge Martins, esta comparação do Holocausto nazi com a Inquisição é talvez um exagero. Qual foi verdadeiramente o impacto da Inquisição na sociedade portuguesa? Bom, na verdade, foram 24 mil as vítimas da Inquisição em menos de 200 anos, 1000 das quais condenadas às fogueiras. E, portanto, pode-se dizer que, em termos da população portuguesa, foi um drama imenso para toda a sociedade, porque muitos outros foram perseguidos, foram estigmatizados, foram expulsos, tiveram que fingir. Um terço, o professor... não recordo agora o nome do professor... Joshua Roy. Borges Coelho. O professor Borges Coelho, que é um grande estudioso da Inquisição de Évora, sabe perfeitamente que um terço das vítimas foram condenadas justamente em Évora, portanto repartiram-se pelas 3 Inquisições, Évora, Lisboa e Coimbra, e 84% foram acusadas de judaísmo. 84% acusados de judaísmo. Dos 445 relaxados, daqueles que foram entregues às fogueiras, digamos assim, 99% foram acusados de judaísmo. Portanto, foi um drama imenso, porque se tivermos em conta que nos finais do século XV, antes do decreto de expulsão, a população judaica era cerca de 10%, se atualizarmos os números, seria hoje 1 milhão de pessoas. 10% entre 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas que existiam em Portugal nos finais do século XV, antes do decreto de expulsão, é muito. E mais, convém também uma coisa que raramente aparece, nomeadamente nos manuais escolares, é que, a seguir ao decreto de expulsão, que foi um duplo crime, não é? A expulsão, tal como ela tinha ocorrido em Espanha, cumpriu-se. Vieram para cá, para Portugal. Em Portugal, o Dom Manuel não os deixou sair. Batizou-os à força no ano seguinte. É preciso que se diga isso claramente. Muitos dos cristãos novos foram batizados à força. Foram milhares de cristãos novos que foram batizados à força. Portanto, foi um drama imenso na sociedade portuguesa. Choca-me um pouco a forma como é ensinado hoje a Inquisição, porque nós em Portugal temos uma má consciência dos nossos pecadilhos. Gostamos muito de atirar para debaixo do tapete tudo aquilo que nos incomoda. E, de facto, a Inquisição foi uma organização terrorista e criminosa. O papel da Inquisição foi terrível na sociedade portuguesa. Tem que se dizer isso claramente com todas as letras. Portanto, no ensino, eu sou professor há 27 anos, professor de História, e no ensino, para além da história dos judeus, que é uma história invisível, não existem. Quando se pergunta o que é um judeu, os alunos não sabem, não existem, foi apagado. Os judeus foram apagados da história de Portugal. A Inquisição não é estudada, de facto, nas nossas escolas. Padre João Seabra, a Igreja, num tempo de política ecuménica, como se supõe ser o século XX e o século XXI, como é que ela convive com este passado da Inquisição? Bem, em primeiro lugar, a Igreja não se reconhece de maneira nenhuma na descrição do passado que fez o professor Jorge Martins. É uma descrição cheia de paixão e de comoção e de indignação a 4 séculos de distância, mas que não corresponde aos factos, quer dizer, não responde à realidade dos factos. Quer dizer, é preciso dizer com toda a simplicidade e clareza que a Inquisição não foi uma organização terrorista criminosa, a Inquisição foi uma organização judicial que corresponde a uma mentalidade que não é a nossa de hoje, quer dizer, a mentalidade de uma unidade religiosa imposta pelo Estado, que não é hoje a nossa maneira de ver, mas que dentro dessa mentalidade, a Inquisição portuguesa foi seguramente muito menos violenta contra as minorias religiosas que efetivamente perseguiu do que perseguições religiosas da Europa Central, da França, da Suíça, da Inglaterra, da Noruega. Você pensa, por exemplo, que a gente olhando para os países nórdicos, nos países nórdicos não há uma única sobrevivência do catolicismo. Quer dizer, os católicos foram todos exterminados. Os católicos foram todos exterminados na Escócia, os católicos foram todos exterminados. Portanto, em Lausanne, as fogueiras, na Lausanne democrática, as fogueiras tiveram acesas durante 200 anos. Portanto, o pegar na Inquisição Católica, não me interrompa, pegar na Inquisição Católica portuguesa e espanhola e tratá-la como se fosse um caso único no contexto da uniformização religiosa que seguiu às guerras de religião, é uma falta de rigor histórico completa. E basta dizer, quer dizer, os números são patentes, portanto, disse que houve 1000 executados em 200 anos, ou seja, quer dizer que houve 5 por ano.
três tribunais que funcionam, quer dizer que houve 2 condenações à morte em Évora, 2 em Lisboa e uma no Porto, para dizer assim. Ora, é num tempo onde os tribunais civis condenavam à morte dezenas de pessoas por ano. Quer dizer, a pena de morte é aplicada maciçamente para os crimes mais insignificantes. Quer dizer, que das pessoas que morriam condenadas à morte em Portugal todos os anos, às dezenas, 5 eram condenados pela Inquisição. Portanto, é evidente que o clima de terror judiciário não era imposto pela Inquisição. As pessoas tinham muito mais medo da polícia civil. Todos os tribunais torturavam, todos os tribunais condenavam à morte e condenavam em números maciços. Quer dizer, perceba, os números são claros, são os números do Jorge Martins, não são os meus, não é? 1000 condenados à morte em 200 anos. 1000 condenados à morte em 200 anos, quer dizer, 5 por ano, com 3 tribunais a funcionar em Lisboa. Ora, em Lisboa, além do Tribunal de Inquisição condenava à morte 2 pessoas por ano, os tribunais civis condenavam à morte dezenas de pessoas por ano, dezenas, há alguns anos centenas, pelos crimes mais insignificantes, quer dizer, porque se revoltavam contra o rei, porque roubavam. Portanto, dizer diante deste facto, que é a insignificância numérica das mortes da Inquisição perante as mortes dos tribunais civis, que era a Inquisição que criava o ambiente de terror policial, é uma tal falta de objetividade histórica que, se eu fizesse algum juízo histórico sobre a Igreja a partir dessa falta de objetividade, teria que me juntar à campanha de propaganda emocional e não estou... Mas admite que a Inquisição queimou pessoas por delito de opinião. A Inquisição e os tribunais civis franceses e a Rainha de Inglaterra e os protestantes da Noruega e os calvinistas de Lausanne, quer dizer, na Europa, a seguir às guerras de religião, impôs-se uma política de religião nacional que fez com que o poder do Estado assumiu como coisa sua uniformizar a religião do Estado. E em todos os Estados da Europa, com as exceções, a Polónia, contam-se pelos dedos de uma mão, o poder régio inventou instrumentos para uniformizar a religião. A Inquisição ou se vê nesse contexto, ou então se vê assim como o professor Jorge Martins vê, como uma atividade criminosa, quer dizer, totalmente desprovida de rigor histórico e, portanto, que sem a possibilidade sequer de um debate académico razoável. Aqui ficam então 2 opiniões diametralmente opostas sobre o que foi a Inquisição. Padre João Seabra, esta definição Fátima, futebol e fado é bem conhecida, mas isto de Fátima fazer parte de uma definição do que é o povo português, numa ideologia mais ou menos oficial, durante muito tempo, isto significa que quem não acredita em Fátima é menos português, é menos cidadão? Pois, não há dúvida nenhuma que Fátima teve uma grande importância na história da construção da identidade nacional no século XX. Porque, veja, o século XX começou com um grandíssimo ataque à Igreja, com um ataque feroz do ponto de vista cultural, de que a lei da separação da Primeira República foi o principal instrumento, em 1911, 20 de 1911, e que era uma lei destinada propriamente a fazer desaparecer a Igreja Católica da face do país. E era uma lei que encontrava a Igreja muito debilitada na sua identidade interna, na sua força, porque 70 anos de liberalismo tinham depauperado completamente a estrutura da Igreja, tinham enfraquecido a identidade cultural e religiosa, tinham reduzido a pouco mais que funcionários o clero. E, de facto, o ponto de renovação da Igreja Portuguesa foi Fátima. Fátima surge como um acontecimento de graça, como uma intervenção sobrenatural, a partir da qual se deu uma renovação, mas uma renovação espiritual, quer dizer, uma conversão dos padres, um regresso das multidões a Deus. Veja que Nossa Senhora, quando Nossa Senhora diz aos pastorinhos em Fátima, quero que venham aqui durante 6 meses, no dia 13, e quero que me façam aqui uma capela, nesta simples coisa com que ela responde à Lúcia, viola 2 artigos da lei da separação. A lei da separação proibia quaisquer reuniões religiosas fora das igrejas e proibia a construção de novos templos que não fossem declarados necessários para a autoridade. Portanto, a senhora responde, vosso dizer que nos quer, pergunta à Lúcia. Nossa Senhora responde e a resposta viola 2 artigos da lei de Afonso Costa. Portanto, para perceber como é que era a situação jurídica da Igreja. E as pessoas foram mesmo ali, contra a lei de Afonso Costa e contra a autoridade do Estado que elas não podiam ir. E a partir daí começou uma renovação, mesmo uma renovação pública da militância católica, que teve imensa importância, evidentemente, na construção da identidade portuguesa. E, de alguma maneira, teve imensa importância também no fim da Primeira República e serviu de sustentáculo popular aos primeiros anos do regime do Estado Novo. Sobre isso não há dúvida nenhuma, é uma coisa que está hoje estudada, enfim, pelos melhores historiadores, Manuel Braga da Cruz, Manuel Lucena, enfim, hoje há um grande consenso, digamos, científico em torno disso, não é? Ora, depois
Simplesmente, Fátima é muito mais do que um fenómeno social. Fátima é um fenómeno sobrenatural. Veja, a profecia, por exemplo, do Dr. Moisés Espírito Santo dizia Fátima está dependente do segredo, mas o segredo não pode ser revelado. O segredo já foi revelado há 5 anos e as multidões da Fátima são cada vez maiores. Quer dizer, pela profecia do Moisés Espírito Santo, não é? A revelação do segredo significava o fim do interesse popular por Fátima. O segredo foi revelado há 5 anos, toda a gente o conhece, e Fátima continua completamente cheio. Quer dizer, as multidões acorrem a Fátima como antes, ou mais ainda, neste 13 de maio, por exemplo, a multidão de noite de 12 de maio e a multidão de 13 de maio, a meio da semana, era uma coisa completamente incomparável. Eu vou lá sempre, há muitos anos vou sempre, todas as noites de 12 de maio, e há muitos anos não havia uma multidão assim. Portanto, 5 anos depois da revelação do segredo. Quer dizer, o professor Espírito Santo é um profeta que se enganou, fez uma profecia errada e que não se verificou. Portanto, o que diz ali o padre Luciano Guerra é que Fátima é um dos poucos sítios onde não se sente tanto a crise da Igreja Católica. Quer dizer, Fátima é um ponto de grande experiência religiosa e de grande experiência de encontro com Cristo. E, portanto, também de alguma misericórdia com a crise da Igreja Católica. Sim. Jorge Martins, historicamente o fenómeno de Fátima, que significado é que teve no século XX português? Eu... Vai-me desculpar, mas eu preciso responder ao Sr. Padre João Seabra, que ainda há pouco disse que era mentira o que eu disse. Sobre aquilo... Não me interrompa, se faz favor. Não me interrompa, se faz favor, Sr. Padre. Sr. Padre, não me interrompa. Sobre aquilo que considera ser a insignificância das mortes, não faço qualquer comentário. Sobre a indignação que o Sr. Padre revelou pela minha indignação, está tudo dito. Os números estão aí. Portanto, não vejo onde é que está a mentira histórica, o Sr. Padre não conseguiu provar isso, ficou muito indignado com a minha indignação. Eu citava-lhe o poeta António Ferreira do século XVI, que dizia: a medo vivo, a medo escrevo e falo. Hei medo do que falo só comigo, mas ainda há medo cuido, a medo calo. Era assim que se vivia no século XVI. O Sr. Padre acho que isso que era pouco, e a grande responsável por isso era a Igreja Católica, obviamente. Era a Igreja Católica que entregava todos os delatados ao braço secular para serem executados na fogueira. Mas se o Sr. Padre acha que eu não tenho direito a ficar indignado com isso, e se isto sendo uma pura verdade mais que demonstrada, obviamente... Desculpe, agora estou no meu tempo, deixe-me falar até ao fim. Eu queria dizer, em relação a isto, terminar de facto com esta questão, dizendo que uma frase que eu sei que lhe é muito grata, que a verdade não é boa porque me convém, a verdade é boa porque é verdade. E essa é a verdade, que o Sr. Padre sabe muito bem que é. Sobre Fátima, o comentário que me apraz dizer, de facto, é que fico imensamente chocado com aquilo que acontece com a autoflagelação, que me faz lembrar os tempos medievais, que é uma coisa, de facto, penso que em 2005, se isto é saudável, se esta prática religiosa é saudável, se esta prática religiosa liberta, se esta prática religiosa permite estar com Deus, eu fico muito preocupado porque acho que a Igreja Católica devia ser a primeira a não autorizar este tipo de práticas nos tempos que correm. De facto, tem muita importância o segredo de Fátima, o culto é de facto muito praticado em Portugal, no mundo, ficou aí, de facto, dizia-se, profetizava-se que ia acabar rapidamente, houve profetas da desgraça ainda na época em que ele aconteceu, de facto manteve-se, está aí e, portanto, de facto, joga um papel muito importante. Mas fico imensamente chocado com a forma como ele é praticado e que não é condenado pelas pessoas que devia ser, não é? Porque aquilo é desumano, aquilo não é saudável, aquilo é uma forma saudável de praticar, aquilo é medieval, não é? Portanto, é isso que me ocorre mais comentar. Padre João Seabra, já ouvimos tudo, um sacerdote católico, padre jesuíta, a parafrasear Karl Marx e a dizer que as outras religiões é que são o ópio do povo. Isto não é abusivo? Isto não foi de maneira nenhuma a posição da Igreja Católica. O que é abusivo é a televisão apresentar um comentário do padre João Caniço como sendo a posição da Igreja Católica. Quer dizer, todos os responsáveis católicos foram ouvidos um por um, os responsáveis religiosos foram ouvidos um por um, e depois sobre a Igreja Católica mostra-se uma imagem do Sr. Patriarca, do Cardeal Ribeiro, que quando a lei da religião religiosa já foi aprovada no pontificado de Dom José Policarpo, e um comentário do padre João Caniço completamente fora do contexto. Portanto, isso é que é abusivo, o tratamento que a televisão deu a isto. A posição da Igreja Católica foi claro, o Sr. Cardeal Patriarca e eu próprio, que o Sr. Patriarca mandou-me à Assembleia para ir falar com os deputados, com a Comissão de Direitos Fundamentais sobre esta questão, dissemos sempre que a Igreja Católica é a favor da lei da liberdade religiosa, aprova esta lei tal e qual como ela está, a apoiou antes, apoiou depois e está absolutamente de acordo com o regime que ela estabeleceu. Mas aquela preocupação que se mencionava ali é verdadeira. Aquela preocupação é uma preocupação que o padre João Caniço ecoou, mas não é uma preocupação da Igreja Católica, é chamar a atenção. Se houver uma pessoa só que possa restar uma religião, a nós é-nos completamente indiferente. Se isso prejudicar depois a ordem pública cuide disso.
O Padre João Caniço fez aquela observação que é completamente marginal. A posição da Igreja Católica acerca da liberdade religiosa é clara. A Igreja Católica é a favor. Qualquer tentativa de mistificar esta posição, que é clara, é uma tentativa de mistificar. Digo só mais uma coisa, há feito mais um minuto para dizer que insisto dentro da resposta que o professor Jorge Martins me deu, que aquilo que eu referi, eu não disse que ele tinha mentido, disse que ele tinha usado uma posição pouco científica, porque foi ele próprio que disse que os mortos em Inquisição eram 1200 anos, ou seja, 3 por ano, insisto, 5 por ano. Ora, 5 mortos por ano não são poucos nem muitos, são 5 por ano. No contexto de centenas de pessoas que morriam todos os anos nos tribunais portugueses, não é um acontecimento social relevante. Evidentemente, cada um deles é um abuso, uma falta de respeito pela liberdade religiosa, é uma coisa que daremos contas a Deus, é uma coisa que devemos pedir perdão. Mas não é o acontecimento determinante, quer dizer, a ideia que a historiografia mário-dominguista cria, de que se vivia numa espécie de ambiente de Gestapo, onde toda a gente tinha medo da Inquisição, porque os tribunais matavam 2 pessoas por ano, é uma ideia completamente destituída de fundamento histórico, e foi isso que eu disse. Não é uma ideia científica, é uma ideia emocional. Mas vai concordar que essas 2 pessoas, ou 5 que fossem por ano, eram 2 ou 5 a mais? Esse absolutamente não é o meu ponto. Quer dizer, desviar o ponto para isso é uma falta de saída do debate. O que eu estou a dizer é uma questão sobre saber se o ambiente social português era determinado pelo terror da Inquisição. E eu digo, não era. Não está provado que fosse. Não era. Os números não diziam, os números do professor Jorge Martins não inculcam que fosse. Daí deduzir que eu manifesto indiferença para essas 5 pessoas é um ataque ad hominem, desonesto e incapaz de intervir num debate como este. Jorge Martins, esta lei da liberdade religiosa, que comentário merece? Bem, eu vou tentar ser breve, mas eu estou a perder com o Sr. Padre João Seabra 2-1. Já está indignado por 2 vezes e eu só uma, não é? Já estou a perder por 2-1. Eu não estou nada indignado, estou obviamente que os 40 mil processos que estão na Torre do Tombo atestam da situação que se vivia em Portugal naquele período, não vale a pena insistir muito nisso. Devo dizer, não me interrompa, desculpe, não me interrompa, que eu também não interrompi. Não me faça gastar o tempo a pedir para não me interromper. Acontece que, por exemplo, o Padre António Vieira foi por nomeadamente defender a liberdade de culto para os judeus, foi condenado pela Inquisição. Não foi por isso, não foi por isso também. Foi por isso não também. Foi por isso, não foi por isso também. Julgado e depois conhece mal o processo, foi por isso também. Conhece mal o processo, foi por isso também. Não, o senhor diz que foi por isso, não foi por isso. Isso pode ter entrado. Foi por causa das doutrinas dele sobre o Quinto Império, como muito bem sabe. Mas olha que foi. Leia bem o processo dele, porque olha que foi. Está ali e não foi por isso. Olha que foi. Portanto, eu não queria terminar sem dizer, em relação à liberdade religiosa, que é uma lei de liberdade de facto religiosa, foi bem acolhida pelas minorias étnicas, como se sabe. Faz-me muita confusão, sendo eu laico, defendendo uma sociedade laica, que haja uma religião que tenha privilégios, que continue a insistir-se numa concordata e que se exclua, em algumas matérias, a Igreja Católica dessa liberdade. Portanto, falta agora uma lei de igualdade religiosa e falta, de facto, construir um país verdadeiramente laico, que não é. Como se vê, a preocupação não é pela liberdade das outras religiões, a preocupação é contra a Igreja Católica. Manifesta-se nesta última intervenção. Contra a Igreja Católica. A preocupação é contra a Igreja Católica. Exatamente. A Igreja Católica quer hegemonizar o mundo. O senhor está, em vez de estar preocupado com a liberdade das religiões, estou preocupado que a Igreja Católica não se limite a governar a sua Igreja, quer governar a sociedade portuguesa. Não quer que nenhuma Igreja governe a sociedade portuguesa. Não é falso isso. É verdadeiro, é completamente verdadeiro. A lei da liberdade religiosa. Este debate que se destinava a ser sobre a liberdade religiosa foi, em grande parte, um debate marcado ainda pela sombra da Inquisição, como se viu, e ficamos hoje por aqui, sem a pretensão de ter esgotado o tema. Até para a semana, se tudo correr bem.